esses jogos que o time ficou desfalcado por conta da pandemia. A gente pôde tirar algumas conclusões em relação a isso. Claro, o elenco do Atlético não é um grande elenco ao ponto de você virar e falar assim, poxa, se tiver vários jogadores fora, como a gente viu, vai entrar o pessoal do banco e vai conseguir dar conta do recado e conseguir o título brasileiro. Não, não vai. Não vai ser assim, não. Porque foi aos trancos e barrancos. Né? O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense, aí conseguiu um empate lá com o Ceará, heróico, né? E aí conseguiu essa vitória contra o time do Botafogo. Mas, convenhamos, não são grandes adversários, né? Atlético Paranaense oscilando muito, time do Ceará também, o Botafogo nem se fala. Então, assim, o elenco do Atlético é um elenco ali meio que na conta do chá, tem um bom time titular, mas ainda faltam algumas peças para o ano que vem e tal, mas dá para brigar pelo título pela situação do campeonato, pela situação, porque os outros times também estão oscilando, a gente vê o São Paulo empatando com o Vasco, a gente vê o São Paulo empatando com o Ceará, né? Então, assim, dá para a coisa acontecer, mas eu acho que isso serviu para mostrar que o São Paulo, de certa forma, está certo. Quando ele sempre fica falando que precisa precisa de mais um aqui, precisa de mais um aqui, mais um aqui. Parece até que ele previu que ele poderia passar por essa situação. E a gente viu aí que tem algumas situações que são meio complicadas. Se o Alonso não volta e o Savarino não volta das seleções, contra o Botafogo hoje, a coisa seria complicada. Contra o Ceará também a coisa ficaria meio complicada. Né? E a gente viu também que o Atlético precisa de um lateral esquerdo para a reserva do Arana. O Arana não jogou, isso de ficar improvisando, aí não tinha o Alan para improvisar. Mas vamos improvisar ali o Júnior Alonso. Gente, o Júnior Alonso ele pode ser improvisado, mas ele vai ser um lateral defensivo. Não vai conseguir subir para fazer aquela dobradinha com o Keno, né? Que tem sido tão importante. Então a gente vê como é importante o Arana, que hoje, ele além de ter o papel de lateral, ele por várias vezes joga de meia lá na frente, né? Ajudando na transição do time do Atlético. E vou dizer, o tamanho da importância do Arana para esse time do Atlético. Dos 22 jogos, 23 com o jogo contra o Botafogo que o Atlético fez, foi o único jogo que ele não jogou. Até então ele tinha jogado 20 jogos como titular e tinha entrado durante 2 jogos, né? Que ele havia ficado no banco para ser poupado. Então, ainda tem alguns detalhes que têm que ser revistos e acertados nesse elenco do Atlético, principalmente para ter uma consistência maior para o ano que vem. E o São Paulo já está olhando isso. Eu sei que já teve uma reunião com ele para falar sobre reforço para o ano que vem, já estou sabendo dessa história, e ele já indicou alguns jogadores, então a coisa está caminhando. Mas, mesmo assim, dá para pensar ainda no título para esse ano, pelas circunstâncias. Hoje, a gente viu um Johan desempenhando um futebol bem melhor do que a gente estava acostumado a ver. E a gente está vendo aí pelo chat, todo mundo falando e tal, e culminou com a Globo ter elegido o Johan como melhor em campo. Realmente, a função tática dele hoje, ele desempenhou ela muito bem, que era fazer ali aquele papel de segundo volante, primeiro volante junto com o Natan, né? Então ele fez ali o feijãozinho com arroz dele e não teve problema. A percepção que eu tenho do Natan é que ele ainda não voltou, claro, aquilo que ele apresentava antes, mas muito pela forma física. Isso justifica, inclusive, de chegar num ponto, quando o Natan é substituído aos 21 minutos, que entra o Marrone no lugar dele, e o Wesley só entrou depois, que é o volante, que entrou com 29 minutos, o Atlético ficou sem nenhum volante ali de marcação, com a saída do Natan, né? Mas mesmo assim retiraram ele, eu acho, muito pela parte física. Eu acho que estão lidando com ele. No último jogo contra o Ceará, ele ficou no banco, com mais cautela em relação à parte física dele, pela situação da lesão que o Leozinho lembrou muito bem aqui. E lembrando, Leozinho, que ano passado ele teve um problema num chute que ele deu de fora da área contra o Ceará, que ele teve uma lesão também, que ele ficou mais de um mês fora, brigando para voltar, no momento que era crucial para o Atlético, ele estava indo muito bem no campeonato. Então, acho que realmente estão tendo esse cuidado especial com ele. Até acho que se tivesse um volante de ofício, ele nem teria entrado jogando hoje. Eles iam deixar ele no banco para segurar ele. Concordo com você. Agora, o Zaratio, eu acho que tem que ter paciência, cara. Não adianta falar que vai ser um jogo, 2 jogos, 3 jogos. A gente não sabe, mas a gente tem aquela confiança no potencial dele. Mas a gente vê que realmente alguma coisa ainda não deu liga. O Alan Franco passou muito por isso no começo. Muito por isso. Eu ainda comentava, falava, eu não vejo o narrador falar o nome do Alan Franco no jogo. Ele não pega na bola, né? E a coisa foi acontecendo, aí de repente ele fez os golzinhos dele ali, começou a pegar um pouco mais se ambientou,
né? Então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Não adianta chutar o balde agora, não, sabe? E a gente tem que entender que nesse momento da pandemia, e olha, o Leozinho descreveu tudo. O cara veio da Argentina, o cara não jogou lá, tá parado desde março. Aqui as coisas estavam acontecendo aos trancos e barrancos, mas o Atlético voltou, jogou o Campeonato Brasileiro, ele jogou praticamente o turno todo até ele chegar, né? Teve uma fase que o Atlético um mês treinando, de pré-temporada, intertemporada, ele não teve esse período. Isso tudo pesa? Pesa, claro que pesa. Enfim, agora, nesse período que a gente viu aí jogadores entrarem no time, eu tô com Ávila, eu fiquei com uma boa impressão do Thalisson, e olha só, ano passado, o Thalisson treinou com o time profissional. Eu estava lá na Cidade do Galo e presenciei isso, e muita gente falava muito bem do Thalisson. Porém, ele não foi bem nos treinamentos. Ele não ia bem nos treinamentos. Não chamava atenção. Eu ainda ficava assim, gente, mas estão falando desse menino, né, e tal. E nada, o menino, claro, cara, tem o seu momento também de maturação, tem o momento certo, né, dele sentir a vontade, dele começar. Cara, isso não tem uma regra, mas existe o momento certo do menino sentir a vontade, ter confiança e enxergar que ali é a oportunidade. E ele enxergou que era essa oportunidade dele entrar e mostrar que ele tem condição de estar no grupo. Já está no grupo. Então, é muito bom, é uma boa notícia em relação a isso. Né? Então, chamou bem a atenção. Eu gostaria de ter visto num jogo contra o Atlético Paranaense, até pelo momento que estava, 2-0, de bate-chuva, já estava perdido. Eu gostaria de ter visto os meninos lá da frente, principalmente o Guilherme Santos, jogar. Sabe? Eu acho que poderia ter jogado naquele jogo, ter tirado o Sacha, que insistiu até o final com o Sacha, para colocar o Guilherme Santos, que está fazendo gol a rodo no Sub-20, colocava o menino para jogar, ia ser uma coisa legal, para ele já se ambientar. O jogo já estava perdido, não importa. Mas você dava 15 minutos para ele ali, vai que, né? Vai que, é aquela história. O não eu já tenho, vai que eu consigo sim, né? O Atlético volta a jogar daqui a 11 dias. E durante esses 11 dias, eu acho que vai ser muito importante, primeiro, você ter todos os jogadores de volta. Os jogadores ficaram afastados com a Covid para esse próximo jogo contra o Internacional, que só vai acontecer no domingo, dia 6 de dezembro. O Atlético vai ter o desfalque do Alonso e do Savarino, que vão ter que cumprir suspensão automática. Mas vai ter o retorno nessa semana, nesse período, do Sampaoli para poder, inclusive, dar os treinos para os jogadores. Eu acho que vai ser um período muito importante, porque tem um detalhe, você enxergar de fora, muitas vezes, te mostra coisas que você não vê. Né? E o Sampaoli conseguiu ver nesses 3 jogos aí, contra o Atlético Paranaense, contra o Ceará e contra o Botafogo, ele teve uma visão de fora, né? E aí ele consegue enxergar algumas outras coisas. Com certeza ele vai ter algumas opiniões, alguns toques ali que ele não tinha, por estar envolvido no jogo, por estar lá no túnel, por estar ali. Então, quer dizer, a gente sabe que ele é estudioso, claro, e tal, mas eu acho que tem uma visão diferenciada, até do comportamento de alguns jogadores em relação a tudo que foi passado para eles. Vejo com muito bons olhos o atleta ter conseguido esses resultados para poder chegar nessa meia parada, nesse tempo que vai ter aí, para o São Paulo agora ter uma tranquilidade para trabalhar o time. E, de novo, jogo contra o Internacional é um jogo importantíssimo, porque é um time que está brigando diretamente com o Atlético pelo título. Então é outro jogo que é uma grande decisão e que o Atlético tem que ir com tudo e conseguir uma vitória. Conseguindo uma vitória contra o Internacional, já começa a dar mais um alento ao torcedor para aumentar a expectativa, mas tem que ter seriedade, tem que ter, né, foco para poder entrar encarando uma decisão. E o Atlético vai estar mais encorpado, muito importante isso, tá com todos os jogadores e principalmente com a volta do Sampaoli.